Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, o Café com Fé. E hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 16, 17 e 18 do livro de Juízes e o Evangelho de João, capítulo 17. Antes de fazer a leitura, eu quero pedir que você deixe o seu like, seja através do joinha, seja através do coraçãozinho, mas que você deixe o seu like aí para ajudar a fortalecer nosso canal. Da mesma forma, te peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, família, com as pessoas que você puder, para que mais pessoas estejam lendo a Bíblia junto conosco. E por fim, que você comente. Seus comentários são ainda mais importantes, porque a plataforma entende que está tendo engajamento toda vez que vocês comentam. Então, me ajuda aí, tá bom? Bom, eu trouxe uma reflexão, uma frase do C.S. Lewis, que ele disse assim: o Filho de Deus tornou-se homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. E eu imagino que esse foi o pensamento de Paulo quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, quando ele diz assim que, mesmo sendo Deus, Jesus não deixou seu coração se encher de orgulho por ser igual a Deus. Antes ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, no nome de Jesus, todo joelho que está na terra, no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nós vemos os homens se esforçando todos os dias para criar elixir, remédios, coisas que os tornem capazes de viver cada vez mais. Os homens buscando ser Deus ou ser igual a Deus, enquanto o verdadeiro Deus se fez homem, abandonando a sua forma divina, toda a sua glória, todo o seu poder, deixando lá no céu toda a sua glória, se fazendo homem, assumindo a forma de servo, morrendo numa cruz, derramando todo o seu sangue, para que nós fôssemos feitos então filhos de Deus. Muitas vezes a gente busca soluções em lugares que não existem, quando a solução que mais precisamos já nos foi entregue. Como eu disse, os homens estão buscando ser deuses, mas na verdade Deus já nos fez filhos dele, e nós temos que tomar apenas uma decisão: aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. E então, essa vida passageira aqui, quando ela terminar, assumiremos um corpo glorioso numa eternidade, morando com Deus para toda a eternidade. Então vamos escolher o caminho que Cristo nos deu. Nós estamos lendo aqui o Antigo Testamento, e esse mês nós lemos Deuteronômios, onde ele fala assim: eu coloco diante de ti uma proposta, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Mas eu te dou uma dica: escolha pois a vida e viva. Deus está sempre nos colocando aqui, estou te propondo a vida, estou te propondo a bênção. Só que a gente quer buscar da forma difícil, e é por isso que nós mesmos complicamos nossa vida. Então, o próprio Deus se fez homem para fazer que nós, homens, nos tornássemos filhos de Deus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Vamos fazer uma rápida oração para iniciar a nossa leitura bíblica. Senhor Deus eterno, Pai, eu te louvo por mais uma oportunidade de buscar ao Senhor através da leitura bíblica, através do conhecimento bíblico, pedindo que o Senhor nos capacite para compreender e entender a Tua palavra. Faça-nos ter a compreensão que o Seu Espírito deseja para nós. Abre-nos a mente, o coração, abre-nos os olhos, para que possamos ver segundo o Senhor quer que vejamos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Falando baixinho, porque nós estamos aqui ainda no hospital, nosso 4º dia de internação, mas eu creio que tudo vai dar muito certo. Vamos lá para Juízes capítulo 16. Sansão leva embora os portões de Gaza. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois eles pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo.
Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-os sobre os seus ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente a Hebrom. Sansão e Dalila. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão, para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. E Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se fosse um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo da sua força. Mais tarde Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes, e de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. E mais uma vez Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. E Sansão respondeu: se você tivesse as 7 tranças do meu cabelo, se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo no pano de seu tear e os prendesse com o pino do tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano. Depois prendeu-o com um pino de tear. E de novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com a sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como fiz das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia o deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, e o seu cabelo começou a crescer de novo. A vitória final de Sansão. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram o seu deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, eles diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar:
Tragam Sansão para que nos divirta. Assim, trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as duas colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: Ponha minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes, e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permita que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: Que eu morra com os filisteus! E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram em Zorá e Estaol, onde o seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Capítulo 17. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia disse a sua mãe: Eu a ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa peça. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e disse a ela: Dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à sua mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Delas, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal que foram colocados na casa de Mica. Esse homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um dos seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Capítulo 18. Idolatria na tribo de Dan. Naqueles dias Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: Quem o trouxe para cá? E o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu: Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e Estaol, seus parentes lhe perguntaram:
O que vocês descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam num lugar a oeste de Criate Jearim, em Judá, conhecido hoje como Mané-Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: Numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta. E os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: O que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco, responderam. Seja nosso pai e sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: Qual é o problema? Por que você nos convocou? Por que você convocou esses homens para nos perseguir? E Mica respondeu: Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os meus deuses que fiz e levaram o meu sacerdote. Não me restou nada. Os homens de Dan disseram: Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Assim os homens de Dan seguiram seu caminho, e quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e o seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram à espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. E agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 17. A oração de Jesus. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me destes para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que me destes no mundo. Eles sempre foram teus. Tu os destes a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste,
pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio das mensagens deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão tua glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. E aqui nós fechamos o nosso devocional de hoje, louvando a Deus pela tua vida. Se você chegou aqui até esses 22 minutos de vídeo, coloca no comentário, concluído com sucesso. Põe lá, para saber que você chegou até esses 22, concluído com sucesso, tá bom? Põe nos comentários, seja do TikTok, seja do YouTube, coloca lá no comentário. Quanto mais comentários tiverem, melhor, porque as plataformas vão entender que está tendo engajamento, tá bom? Compartilhe o vídeo, me dá o seu like e não deixe de estar com a gente nesses devocionais todos os dias, tá bom? Que Deus te abençoe muito, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, seus bens, seus negócios, seus estudos. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Fique com Deus e até amanhã.